Tá. E se o livro da igreja disser uma coisa e a Bíblia disser outra, o que tem mais peso, no caso? Para mim, a Bíblia ela passou por muitas mãos e muitas coisas foram retiradas. Tem versões de Bíblias diferentes. Sim. E livro de Mórmon, Doutrina e Convênio, só tem uma versão. Então, mas também foi editada pelos homens. Também. É importante sim. E as duas são testamentos de Cristo, né? O livro de Mórmon é um outro testamento de Jesus Cristo. A Bíblia é um testamento de Jesus Cristo. E Cristo é um só. Então a gente parte do princípio que ele não pode mudar. Exato. Então, é por isso que eu estou perguntando, para eu conseguir entender realmente. Sim. Porque, por exemplo, imagina, rápido, antes de você concluir seu pensamento, porque, por exemplo, imagina que a Bíblia chega lá e fala assim, você precisa dar, porque esse é um exemplo que não vai existir, você precisa dar, vamos supor, você vai dar o que você tem, não, isso existe na verdade, sim, você dá o que você tem para quem não tem e me segue sem nada. E aí o livro de Mórmon, não sei se tá aí, eu tô dando um exemplo superfluo, e o livro de Mórmon fala, não, tudo bem você acumular riqueza, um exemplo, né? Qual que tem mais peso? Olha, desculpa, Léo, eu tava pensando aqui numa coisa que você tava falando. Não, com certeza. Eu quero isso, gente. Vamos falar. Não, mas eu tava pensando, né? Eu nunca vi, na verdade, né, estudando, mas eu concordo com o que a Lê falou, mas o livro de Mórmon e a Bíblia se complementam muito, né? E é muito interessante, tem muitas escrituras também, que depois a gente pode olhar junto, mas uma delas está em João 10,16, né? Que fala, tem outras ovelhas que não são deixadas a aprisco, né? Onde a gente acredita que está se referindo aos habitantes das Américas, né? Então, tem muitos outros relatos, para mim se completa muito, né? Tanto a Bíblia quanto o livro de Mórmon. Então, o livro de Mórmon realmente nós acreditamos que foi traduzido, né, totalmente, e a Bíblia passou por muitos homens, então realmente tem algumas coisas ali que podem ser interpretadas de maneira diferente, mas nós acreditamos nos dois. E eu acho que entra também na questão que a Lari falou de revelação contínua. Então, assim, tudo daquela época, tudo da Bíblia foi escrito para aquela época, para aquele povo, para os judeus. E o livro de Mórmon foi escrito para os gentios, para o povo das Américas. O evangelho não, no caso, né? O evangelho foi escrito para os gentios também, certo? Sim, certo. Uhum. Mas a questão que eu penso é que a revelação é contínua. A gente acredita num Cristo vivo, né? Então, o Senhor trazer novas revelações é possível. Então, na época de Cristo, eles bebiam vinho, beleza? Ok, tá certo. E aí, na época de Joseph, vamos parar de beber vinho? Ok, beleza, tá certo. Assim como na época de Moisés, não podiam comer porco? Ok, beleza. Então, na época de Cristo, pode comer porco de novo, beleza. Então, mas aí que tá o negócio. Mas quem falou que poderia comer o porco era Jesus. E aí, Jesus é assim, é o cara, né? Tipo assim, o cara, ele é Deus. Então, se ele falar pra mim que eu tenho que me jogar de uma ponte, eu vou me jogar. É ponto, né? É como se fosse esse nível. Entendeu? Tipo, é esse nível, né? Então, assim, agora, Joseph está pra igreja dos Santos Últimos Dias, como Maomé tá pro islamismo. Certo? Ele é um profeta, né? Jesus não é um profeta, Jesus é Deus. Então, mas em Doutrina e Convênios, as revelações, é difícil, eu tô sem minhas escrituras aqui, mas se você ler... Se quiser pegar, vou pegar aqui. Vamos lá. Em Doutrina e Convênios 29, ele começa a escritura, muitas das coisas que ele escreveu, que Joseph escreveu, ele escreveu em nome, era Cristo... Era uma nova escritura, era Cristo falando, então... Exatamente, e também muitas vezes, tipo, assim, né, eu acredito que, né, a gente precisa ter fé, né, então, muitas vezes o Senhor vai nos testar, né, ele vai mandar servos, profetas, para nos dizer certas coisas, e aí que tá, desde o Velho Testamento, os profetas pregavam e as pessoas não acreditavam. Né, e falavam e as pessoas não acreditavam, mas também eles falam, né, tem uma escritura que fala que o Senhor também fala através dos profetas, né, então como a falou, as revelações elas foram escritas através de Cristo, ele falando para Joseph Smith.
E na introdução ele fala assim, de Doutrina e Convênios. Doutrina e Convênios é uma coletânea de revelações divinas, ou seja, não é a palavra de Joseph, são revelações dos céus, né? E declarações inspiradas, dadas para o estabelecimento e regulamentação do reino de Deus na Terra nos últimos dias. Ou seja, são as regras da igreja hoje. Então, tudo que a gente segue hoje está aqui. Tá? Assim, a gente tem um manual geral, assim, todas as coisas que pertencem à igreja, todo mundo tem acesso. Se você vai lá no site da igreja, tem todas as regras, como que deve ser uma sacramental, como que deve ser uma aula para escola dominical. Não tem nenhum segredo, tá tudo ali. E aí ele fala, embora a maioria das sessões seja dirigida aos membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, as mensagens, advertências e exortações são para benefício de toda a humanidade e convidam todas as pessoas de todos os lugares para ouvirem a voz do Senhor Jesus Cristo, falando-lhes para o seu bem-estar terreno e sua salvação eterna. Então, quando eu comentei lá de Doutrina e Convênios 29, começa assim: dai ouvidos à voz de Jesus Cristo, vosso Redentor, o grande eu sou, cujo braço de misericórdia expiou vossos pecados. E aí ele continua, que ajuntará seu povo, como a galinha junta sobre suas asas, seus pintinhos. Então, por que eu tô falando dessa sessão? Porque eu estudei ela essa semana, então tá mais fresco na minha cabeça. Mas é tudo palavra dele, diretamente pra gente. Então, assim como a Bíblia tem muitas palavras que vêm direto dele, assim, Mateus escrevia exatamente o que Cristo estava falando, Marcos, Lucas, enfim, o Sermão da Montanha, palavras de Cristo direta. Doutrina e Convênios é a palavra de Cristo direta também. Então, é aquilo que a Lari falou, uma complementa a outra. A Bíblia e o livro de Mórmon e a Doutrina e Convênios é tudo uma coisa só, todas se complementam. Exatamente. Entendi. Isso é maravilhoso. Tá. Entendi. Fala. Não, que eu iria falar continuando nessa linha de raciocínio, entendi. Mas, mesmo assim, a partir do pressuposto, né, que vocês me trouxeram, de que a Bíblia teve muita alteração, né, e é óbvio que teve, né, como qualquer livro humano vai ter, óbvio, na hora da tradução ali, muita coisa se perde, gente, isso é bem comum. Mas a partir do momento que ali tem, então o livro de Mórmon para vocês é mais recente. Uma fala de Jesus mais pura, no sentido de não estar tão contaminada de forma humana, é isso? Sim. Porque eu acredito que muitas coisas, antigamente também, às vezes, não ia ser benéfico para a igreja na época, na questão da Bíblia. Por isso que muitas coisas foram retiradas. Eu não vou lembrar agora, mas eu lembro de ver uma coisa um dia e falar, nossa, faz total sentido para a igreja naquela época não querer que eles aprendessem dessa forma, ou, né? Eu não vou lembrar agora, mas eu lembro de ter esse sentimento, sabe, de que por isso que aquilo foi retirado da Bíblia, né? Enfim, mas pra gente é uma escritura mais recente, e mais recente ainda são as conferências da igreja, que a gente vai ter uma agora, dia 6 de abril, que na verdade o episódio vai ao ar depois, né? Eu acho. Pro Brasil, né? Só vai pro lado. Então, na verdade, vai ter acabado de acontecer. E o que é essa conferência? São todos os líderes gerais da igreja, o nosso profeta, os apóstolos vivos hoje, os 12 apóstolos, falando para nós, dando a mensagem que Cristo gostaria que nós recebêssemos, né? É muito interessante que cada um, às vezes, uma mensagem complementa a outra e nenhum se conversa ali para falar, olha, eu vou falar disso, então fala sobre isso também. Eles seguem o espírito e é interessante que acaba que a conferência sempre tem um tema parecido, e isso eu digo por propriedade, tá? Por conhecer já pessoas que falaram na conferência e falou, nossa, é incrível como o Senhor me guiou para esse assunto que complementou com o de outra pessoa. Então, não estou falando porque eu estou inventando, é que eu realmente ouvi da boca dessas pessoas. Então, é incrível que hoje a gente continua a ter revelação, a gente continua a ter a palavra do Senhor nos ensinando a ser pessoas melhores. Um dos discursos que eu até abri antes da gente falar hoje é um que foi de outubro do ano passado, que é do Elder Patrick Kieran. Ele é o apóstolo mais recente. Faleceu daí eles chamam um novo apóstolo, então ele é o mais novinho dos apóstolos, né? E o discurso dele é Bem-vindos à Igreja da Alegria. Né? Então, eu pensei, eu vou ler esse discurso para
Porque realmente a igreja, o que eu sinto por ser membro da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, é que eu tô numa igreja que me traz muita alegria, que é uma igreja que me traz de volta para o meu Salvador. E ele começa falando, graças ao amoroso plano de nosso Pai Celestial para cada um de seus filhos, e graças à vida e à missão redentora de nosso Salvador Jesus Cristo, podemos e devemos ser as pessoas mais alegres da Terra. Que a gente tem esse plano de salvação, que a gente pode voltar a viver com o Pai Celestial, que a gente pode ser redimido de nossos pecados e não ter culpa nenhuma nesse mundo. Né? Então, poder saber que hoje a gente pode ter revelação atual e poder nós mesmos conversar com o Pai Celestial e não precisar de nenhum intermédio, de nenhum médium, né, para falar por nós, e nós mesmos poder estudar, poder conhecer Jesus Cristo por nós mesmos, eu acho que para mim é o maior testemunho que eu tenho desse evangelho. Eu acho interessante porque em algumas conferências atrás, o presidente Nelson, nosso profeta atual, ele fez uma profecia e ele falou assim que nós precisamos tomar muito cuidado em adquirir o nosso próprio testemunho do evangelho. Porque nos dias vindouros, se você não tiver o seu próprio testemunho, você provavelmente se afastará da igreja. E é isso que está acontecendo. Hoje a gente vê muitas pessoas se afastando, falando mal, tentando distorcer, e realmente é de onde vem a importância de você ter essa conexão com o Pai Celestial, com Jesus Cristo, e ter essa certeza no seu coração, e buscar conhecimento, Com certeza a igreja ela nos fala sobre buscar conhecimento pelo estudo e pela fé. Então, para mim, eu também sou muito grata, muito, muito grata por ter a igreja na minha vida. Realmente a igreja dá alegria. Eu fico pensando em todas as bênçãos. Servir uma missão mudou a minha vida. Foi assim um momento de felicidade sem fim, poder servir, poder trazer luz na vida das pessoas. Meu padrasto morreu 2 anos atrás e para mim foi muito difícil, mas foi muito confortante saber que essa vida não é o fim, Ter o Consolador, o Espírito Santo, me confortando e me dizendo, tá tudo bem, ele tá bem do outro lado, E trazer essa fé para as pessoas realmente é mudança de vida, Fortalece o meu próprio testemunho. Eu tive muitas, muitas experiências onde eu senti o poder de Cristo na minha vida, onde eu senti que Ele me ajudaria a fazer coisas difíceis. Na missão, por exemplo, não foi fácil, aprender um novo idioma, falar com pessoas que talvez não acreditem na mesma coisa e realmente abrir a minha boca e falar o que eu acredito. Mas eu lembro muitas vezes que as palavras eram colocadas na minha boca. Então, realmente, é uma questão de testemunho, E o testemunho, ele vem com o tempo, com a oração e em seguir realmente o convite do Livro de Mórmon, de orar com um coração aberto, com um desejo de saber, não duvidando, mas com genuinidade, de orar, perguntar a Deus, isso é verdade? E uma vez que você tem essa confirmação, não vai ser o seu líder que vai te falar que é verdade, Não vai ser lavagem cerebral, porque se fosse lavagem cerebral, eu já teria saído da igreja há muito tempo, Mas realmente um testemunho que vem de dentro, De conhecer o Salvador, através das Escrituras, através da oração, através da revelação pessoal. Entendi, perfeito. É como eu disse, gente, a gente está aqui hoje para poder sanar essas dúvidas, desmistificar algumas coisas, E são dúvidas reais. São coisas que, como eu disse, para mim o negócio central, eu acho que para muita gente que conhece os Mormons, conhece a Igreja de Jesus Cristo, Santos dos Últimos Dias, que a questão é, poxa, mas eles têm outro livro, isso eu sempre falo. Mas para mim nunca foi um problema, sabe? Ver a questão de terem um outro livro. Para mim, gente, vocês têm outro livro numa boa, porque eu já sabia isso, dessa questão de que era uma extensão e não uma questão de, não, não, a Bíblia não serve, é isso aqui, não, é uma extensão. A questão mesmo é a gente entender o quanto, um ou outro que vai estar presente durante o dia a dia, durante a rotina da gente. Então, por exemplo, digamos que eu fizesse parte dos Mormons, por exemplo, certamente eu questionaria isso porque seriam coisas que me fariam pensar, tá, beleza,
A Bíblia fala que se depois daquilo ali, se alguém falasse qualquer outra palavra, que considerasse anátema. E aí a gente tem um outro livro, né? Só que a diferença é que a gente poderia entender que o livro não é, como eu disse, né? É uma extensão e não uma... não, ignora aquilo lá. E isso, para mim, é o que faz a diferença. Então, não vejo, realmente, sendo sincero, não vejo esse problema que o pessoal vê. É outro livro. Não, para mim, algo normal. Até porque eu, apesar de não ser muçulmano, entendo que Maomé, por exemplo, foi um homem guiado por Deus, sem nenhum problema, né? Da mesma forma que Joseph Smith também pode ter sido, né? E não há nenhum problema nisso, como também outras pessoas, até mesmo de hoje em dia, nenhum problema nisso, né? Uma pergunta para vocês: o que diferenciaria, por exemplo, né, o Joseph de Maomé? Por exemplo, eu estou usando esses dois porque hoje eles são a cabeça mais atual, ou seja, não são o foco, mas são a cabeça mais atual, né, os últimos profetas mais importantes, vamos dizer assim, de cada religião. O Maomé, né, dos muçulmanos, do islamismo, e Joseph da igreja, né, da igreja dos santos dos últimos dias. O que diferencia? Por que não Maomé, por exemplo? Vamos dizer assim. Porque Maomé, por exemplo, você tem ali, não que ele tenha dito, você tem ali, né, dentro da doutrina, de que aquilo ali é a atualização correta. E detalhe que os muçulmanos, eles não dizem que os cristãos estão errados, não. Nem os judeus, pelo contrário, mas eles dizem que, olha, não é que vocês estão errados, eles dizem algo parecido com o que vocês me disseram. Eles dizem, não é que vocês estão errados, é que Deus continuou, ele atualizou aqui e vocês não pegaram essa atualização, vocês ficaram na versão atualizada. Tipo isso, entendeu? Mas o que diferencia para vocês? Podem falar um de cada vez, o que vocês acham? O que diferencia? O que torna um de fato um profeta e o outro não? O que torna um de fato um líder, onde o que ele trouxe guia, né, mandamentos de obediência, guia doutrinas, etc., e o outro não? Beleza. Bom, primeiramente eu diria que a autoridade, né? A gente acredita no sacerdócio, que é o poder de Deus dado aos homens, né? Então Jesus Cristo, né, ele passou o sacerdócio para os seus apóstolos e todos os profetas, eles receberam o sacerdócio. Tanto é que Joseph Smith recebeu a visita de Pedro, Tiago e João, né? E foi pela imposição de mãos, assim como Jesus Cristo ensinou, né? Passado essa autoridade, né? Então, é aquele exemplo que a gente usa muito na missão, muitas vezes, né? Se um caminhão passa e te dá um ticket, né? Uma multa na estrada, não vai ser válida aquela multa, né? Mas se for a polícia, então aquela multa vai ser válida, porque a polícia tem a autoridade, né? Então nós acreditamos que Joseph Smith, ele recebeu essa autoridade, né? Assim como o nosso profeta atual. É uma igreja viva e bom, é uma igreja viva e verdadeira, né? É a autoridade que foi dada diretamente de Deus para os profetas, entendeu? Maomé, ele ensinava que ele era o último profeta, né? E, na verdade, a gente acredita numa revelação contínua, numa igreja viva. Uhum. Então, Joseph, ele foi o primeiro profeta dessa dispensação. Então, a gente acredita que a gente pode ainda continuar recebendo revelação. E Maomé, ele ensinava que Jesus Cristo, que, na verdade, era Alá, né? Alá era o único. E, na verdade, a gente aprende que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí tem o Espírito Santo, são três seres distintos. Eles são únicos, no caso, né? Eles são um só. Maomé ensina que é absolutamente um só. Na verdade, a gente acredita que são três seres distintos. Porque eles também acreditam na salvação de Jesus. Sim. Então, assim, tem algumas diferenças, mas eu acho que a principal mesmo é isso que a Lari comentou, da questão da revelação contínua, do sacerdócio, do poder e autoridade nessa terra, de continuar recebendo revelação, de passar a autoridade de mão em mão. Então a gente acredita que o sacerdócio foi restaurado, como ela falou, né, pelos três, e a Joseph. Então é uma autoridade que vem desde Cristo. Então, quando alguém recebe o sacerdócio aqui hoje, eles recebem uma linhagem, tipo, a sua veio do seu pai, que te deu o sacerdócio, que recebeu do bispo, que recebeu de não sei o quê, que recebeu de Joseph, que recebeu dos Pedro, Tiago e João, que recebeu de Jesus Cristo. Então, tudo é muito
organizado na nossa religião, na igreja. Tudo tem uma ordem, tudo tem um princípio, um meio, né? Então, acho que a principal diferença é essa, é da revelação contínua e dessa autoridade que a Mari falou. E eu amo, desculpa, Léo, eu amo saber que a gente tem uma igreja com 12 apóstolos e um profeta, né? Que não acabou a revelação, que não acabou essa comunicação. Para mim não faria sentido, né, não ter mais essa revelação contínua, né? Porque nós, como filhos de Deus, nós somos filhos dele. Ele quer que nós conheçamos o desejo dele, ele quer que nós tenhamos esse relacionamento com ele, né? Então, por isso que a gente chama de uma igreja viva, porque é uma igreja que está sempre recebendo revelação diretamente de Deus, né? E nós também, como eu falei antes, podemos ter essa comunicação. Ele pode responder às nossas orações, né? Então, a gente acredita não numa oração memorizada, mas uma oração do coração, né? Onde a gente fala com ele e ele vai nos responder. Nós precisamos estar em sintonia, né? Buscá-lo, né, nas escrituras, nas palavras dos profetas, ponderar, pensar sobre o que nós estudamos. Então, para mim, assim, isso é uma das coisas que eu mais amo sobre a igreja de Jesus Cristo, né? É saber que ele lidera a sua igreja. E que, através dos profetas, apesar de eles serem imperfeitos, né? Meu padrasto dizia, se a igreja não fosse verdadeira, os missionários já teriam destruído faz tempo, porque às vezes os missionários também cometem erros, né? Apesar de eles serem representantes de Jesus Cristo, né? A igreja continua aí, viva. Então, realmente, se a gente for, né, ver, homens cometem erros, né? Mas a igreja continua ali recebendo revelação, né, com um profeta sendo chamado por Deus. Então, enfim, é isso.